Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, ou Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? O Evangelho é de Jesus, sempre, não é do escritor, não é do evangelista quem escreve. Então, o Evangelho de Jesus segundo Lucas escreveu, capítulo 7, versículo 36, nós vamos ler um apanhado de versos, porque nós estamos falando nesse mês sobre amor eterno. E é maravilhoso falar sobre amor, porque Jesus disse que é o maior dos mandamentos. E todo o Evangelho e o próprio Deus estão fundamentados no amor. Amor é o que Deus é. Eu sempre falo isso também, não é o que Deus tem, mas é o que Ele é. Porque se Deus tivesse amor, Ele poderia crescer e diminuir o amor. Quem tem alguma coisa pode até ser que perca isso que tem. Mas quando você é alguma coisa, é diferente. Deus é amor. Então, Lucas 7, 36, essa é uma história muito bonita e interessante. E eu, inclusive, já preguei sobre isso aqui na casa, alguns anos atrás. E eu me detive, a inspiração de Deus foi numa outra parte da mensagem, não é a inspiração de Deus para hoje, mas é muito interessante essa história, profunda, cheia de lições. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Interessante esses detalhes, preste atenção nesses detalhes. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer. Dize-lhe, mestre, disse ele. Dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Senhor, nós nos maravilhamos com uma história como essa, com um encontro que o Senhor teve como este. E quantas revelações existem aqui.
quão poderosa é a tua palavra, quão grande é o Senhor. E uma vez mais nós pedimos, fala conosco, encha a nossa vida, encha esse lugar com a tua palavra, com o poder do teu Espírito. E, Senhor, manifesta a tua glória em nossas vidas e neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O amor eterno de Deus, esse amor eterno, ele tem duas características interessantes que eu estava pelo Espírito Santo hoje sendo lembrado. Uma delas é que ele sempre foi revelado e ele também sempre foi materializado. O amor de Deus não é imaterial, ele é material, ele foi materializado. Ele foi materializado na criação, porque tudo que você vai vendo na criação é o amor de Deus naquilo que Ele cria em amor. E quando Ele cria o ser humano, que é a coroa da criação, que é a obra-prima da criação, por nós termos características dele, de Deus, imagem e semelhança que nós temos de Deus, não são físicas, mas elas estão muito mais ligadas ao campo moral, ético. Deus tem características das quais nós temos, né? A racionalidade, por exemplo. Nós somos o único elemento criado que tem razão, que tem racionalidade, que pensa. Então nós somos a obra-prima da criação, o ser humano. Então tudo que Deus faz, Deus fala o que para Adão quando cria? Adão, que toda a natureza se sujeite a você, ou seja, foi tudo feito para você. Eu fiz toda a natureza para você desfrutar dela. Ela vai me louvar, como a natureza louva a Deus. Mas o desfrute da natureza é o homem que tem. Então a gente que come do fruto que a natureza dá, a gente que, faz uso dessas magnificências da natureza, a gente olha para o céu, olha as estrelas e fala, caramba, que coisa linda. A gente vai na praia no final do dia, aqui nesse paraíso que a gente vê, que a gente vive, e vai lá ver o pôr do sol, e parece que o sol está estourando, aquele negócio lindo. E então essas coisas Deus fez, e fez como que revelando e materializando esse amor eterno dele. E na revelação, tem um texto em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 6, que eu queria ler com vocês, só para a gente entender um pouco mais dessa revelação do amor de Deus. Capítulo 1 de Efésios, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então essa eleição antes da fundação do mundo mostra o que? Um amor eterno. Um amor eterno que é revelado. E ele foi sempre revelado. Tudo que Deus fez no relacionamento com os homens, tudo na antiga aliança, era uma revelação do amor de Deus, uma revelação do cuidado de Deus. E tem um segundo texto, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Paulo vai falar sobre a materialização desse amor. Olha o que aqui Paulo diz lá em Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo, tem uma tradução que essa palavra demonstra é traduzida por prova. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então Deus materializa, e qual que é o ápice da materialização do amor de Deus? Cristo. Quando Jesus vem, tudo aquilo que tinha sido sombra, que tinha sido um lampejo do amor, um lampejozinho do amor
eu acho que é o amor, não é, eu não sei se é perfeitamente o amor. Quando Jesus nasce, vem a perfeição do que é o amor sendo revelada e sendo manifesta. Deus materializa o amor completamente em Cristo. Então, essas duas características que a gente já vê sobre o amor eterno, dele ser revelado ao longo da história e dele também ser materializado, mas ele vai ser tanto revelado quanto materializado perfeitamente em Cristo. É interessante a gente contar e perceber, porque quando a gente pensa no amor eterno, a gente tem que pensar nisso. Agora, quando a gente voltando para esse texto, para essa mulher, inclusive sem nome, a Bíblia não dá nome a ela, as pessoas a têm por pecadora, não se sabe qual é o pecado dessa mulher, especula-se se era uma prostituta, porque acaba que sendo essa profissão, se é que dá para chamar de profissão, uma coisa que rotula na sociedade de uma forma muito explícita, uma figura que se envolve com prostituição, seja homem ou seja mulher. Então, de tudo que se tem, eu acho que até assassinos profissionais são menos mal vistos do que prostitutos e prostitutas. E essa mulher, ela é uma pecadora, mas não se sabe o seu pecado. Qual é o pecado que ela tem, ou se era mais de uma coisa. Mas ela é denominada assim. O próprio texto, Lucas, que escreve sobre ela, não consegue identificar o nome dela. Mas a história que a gente leu é uma história fascinante. Jesus vai revelar no final da história que a gente leu que essa mulher ama a Deus e ama demais, não ama um pouquinho só. E essa mulher, inclusive, me provoca. E eu não sei se você já se sentiu provocado hoje aqui, mas eu acho que, no mínimo, você tem que se sentir provocado aqui, por isso. Quando eu leio uma história dessa mulher, eu me sinto provocado, porque Jesus está falando que ela ama e ama muito. E aí a pergunta que eu começo a fazer para mim é: o quanto é que eu amo a Deus? O quanto é que esse é meu amor por Jesus? Será que o meu amor está no nível do amor que essa mulher tinha? Será que o nosso amor, o seu amor por Jesus está no nível do amor dessa mulher? Ou se o nosso amor por Jesus é mais ligado a um favor que a gente tem de expectativa nele, ou por aquilo que ele já até fez. Eu sirvo a Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu amo porque Deus fez um negócio para a minha vida. Eu precisava de uma cura, Deus me curou. Eu precisava de um documento, Deus me deu. Eu precisava de um milagre, Deus fez. E aí eu tenho uma dívida eterna e vou servir a Deus o resto da vida. Essa é uma dimensão de amor muito ligada a uma esfera comercial, externa, superficial. Porque tem muita gente que muda a história de vidas, de outras vidas também. Tem muito médico que faz coisas excepcionais. Muito médico que salva vidas. Vida por vida, essa vida biológica que a gente tem muito médico salvando. Tem muito emprego empresa multinacional, mudando a história de vida de pessoas. Teve muita gente que saiu do lixo para o bilhão por conta de um negócio que fez, uma porta que entrou, de um business que começou e vive bem. Então, percebam que coisas são muito perigosas no nosso amor, no nosso relacionamento com Jesus. E aí, quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo como é que Deus usa uma pecadora para ensinar a gente sobre amor. Deus pega uma pecadora e vai dizer assim: eu vou botar a história dessa mulher cheia de pecado no meu livro para ensinar a minha igreja como é que se ama. Então, se você está aqui hoje, como eu estou nesse tempo, querendo conhecer mais desse amor, viver mais esse amor, entender melhor esse amor eterno, estar dentro dele mais, Deus está usando hoje uma pecadora para nos ensinar um pouco mais acerca do amor.
E tem 3 coisas que eu aprendo pelo Espírito Santo aqui na vida dessa mulher. A primeira é que Deus me ensina que o amor não se manifesta pelo que fazemos, mas por quem somos. Porque a mulher, ela era tida por pecadora, mas ela não se comporta como alguém que é pecador. Porque se ela tivesse esse comportamento, ela não ia, de alguma forma, haveria um bloqueio, ela não ia tocar em Jesus em primeiro lugar. Porque o judeu, esse lance, eu não sei quantos de vocês têm experiência com judeus, aqui tem muitos, principalmente nessa região aqui, rica de Sarasota. Eu acho que talvez 60%, 70% dessa população é de... 60, 70 talvez seja muito, mas são muitos judeus. E o judeu, ele tem esse negócio do kasher, que é coisas que não contaminam a ideia de fé que eles têm. Eles têm muito esse lance da contaminação. A contaminação para o judeu, ela pode ser exterior. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Jesus traz uma visão que inclusive confronta e revela que o judaísmo está equivocado. Mas eles ainda estão na antiga aliança, então eles ainda creem que o que contamina o homem é o que está do lado de fora. Então, se você é uma pessoa contaminada, se você tocou num defunto e tocar num judeu que vive uma vida religiosa, você fez dele alguém impuro. Se a mulher que está no seu período menstrual, inclusive, se toca num homem religioso, então é por isso que tem a comida kasher, que eles garantem que aquela pessoa não tocou em nada morto, não está no seu período, e tudo aquilo vai fazer daquela comida uma comida exclusiva para eles participarem. Então o amor não se manifesta pelo que a gente faz, mas pelo que nós somos. Porque essa mulher era uma filha. Mesmo cometendo erros, ela é uma filha de Deus. As pessoas a classificam e a rotulam como pecadora. E, inclusive, quando rotulam ela como pecadora, roubam dela a identidade de filha. Roubam dela a ideia de quem realmente ela é. Ela é filha. E é isso que o inimigo de Deus, e é isso que demônios, que o diabo é especialista em tentar fazer conosco, roubar a nossa identidade de quem somos por causa daquilo que fazemos. Os erros dessa mulher não alteram a sua essência. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus acertos ou os seus erros não alteram e não devem alterar a sua essência. A nossa essência e origem precisa estar sempre entendida que está em Deus, é de Deus e vem de Deus. Então não deixe nada nem ninguém alterar a sua percepção de quem você é em Deus. Uma pecadora, e pecado para o judaísmo, inclusive, estava muito ligado não é para o judaísmo, mas pecado na Bíblia é alegoricamente atribuído à lepra, aquela doença de pele horrorosa. Então, a Bíblia atribui o pecado à lepra. E se a gente olhar por esse ângulo, esse homem, o Simão, o dono da casa, o fariseu que convidou Jesus para essa refeição, está olhando e está dizendo: se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está tocando nele. Porque o Simão está julgando, Jesus está sendo impuro por causa dessa mulher, está ficando impuro por causa dessa pecadora que está tocando nele. Essa é a percepção do Simão. Porque ele vê essa mulher como uma pecadora, e pecadora é lepra. E lepra é contagiosa, lepra pega. Ninguém, em sã consciência, na época em que lepra era uma doença
extremamente temida, poderia ficar perto e ficaria perto de um sujeito leproso, porque ele saberia que ele se contaminaria também. Eu tive oportunidade de conhecer uma cidade de leprosos na minha adolescência, fiz muito evangelismo num leprosário, era uma cidade de leprosos, na região de Salto, Itu, em São Paulo, tem uma cidadezinha lá chamada Pirapitingui, e em Pirapitingui, se você fizer uma pesquisa, vai ter um leprosário, e é uma cidade, tem delegacia, tem padaria, tem hospital, manicômio, cemitério, tudo só para leprosos. Só que eles abrem, porque de anos para cá, a ciência se desenvolveu, descobriu-se vacinas, proteções. Então a lepra deixou de ser aquele terror, aquele negócio contagioso assim, pelo ar. E a gente, quando começou aí, ficou um pânico, né? Porque eram adolescentes apaixonados por Jesus, indo para uma cidade evangelizar leprosos. E os pais ficaram com medo, e até mesmo a gente tinha as namoradas com medo de que o namorado pegasse lepra. A gente fez, inclusive, essa semana, inclusive, eu e a Ana fizemos 31 anos de namoro. Eu já namorava com ela, e eu levei ela uma vez lá. Não foi uma vez. E então, assim, tinha todo esse negócio, né? E aí um amigo que tinha muito medo, sempre na turma tem aquele cara mais, aquele mais medroso, né? E o cara, a gente estava assim, na casa de uma mulher crente, aquela senhora, e a gente chegou lá para orar, a gente já conhecia ela, porque a gente ia todo mês lá. E ela falou assim, vou passar um café para vocês. Passa o café. E aí esse amigo medroso chega para ela e falou assim, me diz uma coisa, fala para mim sinceramente, lepra pega? Ela disse assim, pega. Ele quase caiu da cadeira, ele mudou de cor, branco, roxo, e aquela mulher daqui a pouco passou o café e trouxe o café para a gente, tome-lhe café, no nome de Jesus. A gente jejuava, a gente virava, a gente se preparava para aquilo, a gente sabia que Deus ia guardar, mas ninguém quer estar perto de uma coisa que seja contagiosa, e o pecado faz isso. O pecado é uma lepra, que a pessoa que, como na nossa época, não tem uma informação correta, ele quer distância, porque ele acha que ele vai ser contagiado por aquilo. E apenas uma convicção, uma informação que tínhamos de que a lepra não era contagiosa naquele nível, tivesse um contato de sangue, aí tudo bem, mas naquele nível não era contagioso, para quem tinha esse conhecimento, a gente estava lá, assistia aquelas famílias, a gente passava a manhã evangelizando, visitando as casas, evangelizando pessoas que não conheciam Jesus, e expulsando demônio. Era um negócio doido, pensa num negócio doido assim que acontecia. O kardecismo trabalha pesado nesses lugares, porque eles trabalham com muita filantropia. Então o kardecista saía, dava passe na pessoa, a gente entrava, ela já estava endemoniada, a gente já chegava quebrando tudo, expulsando o demônio no nome de Jesus, os demônios já iam saindo, um negócio tremendo, assim, coisa linda que a gente viveu. Mas a gente tinha essa consciência de que aquilo não pegava, mas tinha muita gente que jamais iria naquele lugar. Por quê? Porque achava que aquilo era... Então essa mulher, ela é subjugada desse jeito. Essa mulher é vista, é tida, ela é evitada. Essa mulher não é convidada para as reuniões, não é celebrada. Essa mulher, ela é... Porque as pessoas pensam que o amor se manifesta pelo que a gente faz ou deixa de fazer, pelos nossos acertos ou erros, e o amor não se manifesta pelos teus acertos nem pelos teus erros. O amor se manifesta por aquilo que Deus é, por aquilo que nós somos no Senhor. É aí que o amor se manifesta. O amor independe do que eu faço. O amor é uma providência de Deus, é uma idealização de Deus que se manifesta na minha vida
de um Deus criador que me chama de filho, que me tem por filho e que se coloca na condição de pai e que me deixa viver com Ele. O amor é isso. O amor independe de se manifestar por aquilo, pelos teus erros ou os teus acertos. A pessoa quando erra, isso a gente sempre ouviu na igreja. Quando o sujeito cometia um erro, a comunidade tinha muito mais dificuldade de lidar com o sujeito que errava e precisava haver muito cuidado do pastor para a comunidade não eliminar aquele sujeito, não esquecer aquele sujeito por causa do seu erro. Porque as pessoas queriam se afastar. Naturalmente, a reação da gente, a gente tem que tomar cuidado, porque a reação da gente, automaticamente, quando alguém erra do seu lado, é você querer distância daquela pessoa, para que aquele problema dela não reflita em você também. Porque tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então esse ditado também, ele acaba fazendo com que em muitos momentos a gente perca a percepção real do Evangelho, porque Jesus estava assim no meio de pecadores, é acusado por isso, no meio de beberrões, no meio de prostitutas, no meio de pecadores. Jesus, essa era os muitos ambientes onde Jesus estava, onde Jesus se assentava. Jesus se assentava em todo tipo de mesa. Pessoas excluídas pela religião, marginalizadas, estavam sendo buscadas por Jesus, porque Ele não se sentava com elas para compactuar do pecado delas, mas muito pelo contrário, para manifestar o amor de Deus sobre elas, independente do que elas estavam vivendo. Porque o amor de Deus se manifesta aí, independentemente dos meus acertos e do meu erro. Então essa semana eu tive uma semana sensacional espiritualmente. Deus está me amando muito, não engano seu. Está te amando na mesma proporção das semanas onde você só fazia besteira de segunda a sexta. O amor não mudou, o amor continua o mesmo. A relação agora e a diferença agora é outra, porque agora você tem uma percepção diferente, você tem um movimento diferente, você tem uma vida diferente. Então o amor não se manifesta pelo que a gente faz, mas porque nós somos. E nós somos filhos. Amém? Você é filho. A segunda coisa que Deus usa essa mulher para nos ensinar é que se você acha que os ritos te custam muito, experimente viver pelo amor. O que custa para os ritualistas muito, passa a ser prazer para aqueles que entenderam o Evangelho. Jesus entrou na casa do Simão, um fariseu religioso. Era natural que os homens lavassem os pés com a água do visitante, desse um beijo, um ósculo. Era normal na cultura judaica um homem dar um beijo no rosto do outro homem. E era normal colocar óleo sobre a cabeça, um pouco de óleo, que era um componente valioso na época. E nenhuma dessas três coisas foi feita com Jesus. Jesus entra com o pé empoeirado fica. Jesus entra sem cumprimento de beijo de honra e sem cumprimento de beijo de honra fica. Entra sem óleo na cabeça e com a cabeça seca fica. Porque talvez esse Simão está medindo custo. É custoso. É difícil. E perceba que a única coisa que nos tira do peso para o prazer é o amor que a gente passa a ter. Porque o que para Simão é um peso, para a mulher é um prazer. Para Simão, água para os pés é demais. Para a mulher, lágrimas que lavem os pés é um prazer. Para Simão, beijo no rosto é demais. Para a mulher,
beijar os pés é a bênção da minha vida. Para o Simão, óleo na cabeça, vai faltar óleo. Para a mulher, eu não vou dar óleo, eu vou dar perfume. Eu vou dar um elemento ainda superior ao óleo, ainda mais raro, ainda mais caro. Eu vou dar perfume, e não vai nem ser para a cabeça, vai ser para os pés, para mostrar quanto prazer existe na minha relação de amor que eu tenho. Então, para todo ritualista, basta 2 compromissos espirituais na semana, que ele já está estafado, que é difícil, é complicado, a gente já negligencia, a gente já fica dizendo, é muito para mim. Para o ritualista. Para o que está movido no amor, do que entendeu o amor, pode colocar a agenda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É espiritual, eu estou dentro. É um prazer para mim. Não é um peso. Para o ritualista, ele olha a agenda e ele fala, é muito para mim, eu estou cansado, eu vou me cansar, Para o ritualista é sempre assim. Tudo que ele faz, tudo que ele dá, é um peso. Se eu tenho uma reunião, se eu oferto, tudo é um peso. A minha oferta, o meu dízimo, é um peso. Eu não sei, eu acho que não está no momento. Mas quando a gente ama, o que era peso se torna prazer. E a única dimensão de relacionamento que Deus quer com a gente é que seja por amor. Deus não quer um relacionamento que seja por força, que seja por obrigação, que seja por, forçação de barra. Não, Deus não quer isso da gente. O fariseu está dizendo, o Simão está dizendo assim, Jesus, você quer vir, venha, mas não exija muito de mim. Entendeu? Jesus, eu vou fazer parte da tua casa, da tua igreja, mas não exija muito de mim, porque... Já viu aquela pessoa que chega e diz, pastor... Eu posso ajudar, mas não muito, viu? Vai com calma aí. Não, essa mulher não tem esse negócio, não tem esse protocolo. Essa mulher ama tanto que ela está entregando tudo, ela está doando tudo, ela está inteiramente prostrada, entregue. Porque o amor de quem serve a Deus, ou quem serve a Deus por amor, não economiza. Não racionaliza. Quando a gente, esses dias o lugar onde a gente mora tem um lago, e a Ana esses dias falou para mim, você viu que a fonte está desligada? Eu falei, estou percebendo que ela está desligada. Ela falou, eles estão fazendo um racionamento de água, porque está faltando. Aí eu disse, caramba, estão fazendo racionamento. A Ana leu que estão fazendo racionamento de água na cidade, ou talvez na região, na Flórida, por causa da seca, pouca água, racionando, obrigado. E com Deus, o nosso amor, a nossa relação com Deus, não pode ser assim. Eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui, Não, quando a gente ama, a gente não fica racionando, a gente não fica dizendo, eu já fiz uma parte, eu já fiz isso aqui, eu vou. Não, a gente se entrega e existe prazer na nossa vida, no servir a Deus, no viver para Deus, no andar com Deus. A gente não cantava? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o
amo. Tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. A gente tem que viver o que canta. A gente tem que entender, foi para isso que eu nasci, Deus. Foi para te servir, foi para viver para ti, foi para andar nos teus caminhos, foi para proclamar o teu reino, foi para ser um comprometido com a tua obra, foi para viver os teus milagres, foi para isso que eu nasci. Não nasci para o meu próprio para o meu próprio ego, eu nasci, foi para ti, Senhor. A terceira coisa que a gente vê aqui, que Deus usa a pecadora para nos ensinar acerca do amor, é que o seu relacionamento com Deus só vai crescer quando você for convencido pela palavra e pelo Espírito que você está perdido e que só Ele pode te encontrar e te restaurar. Se você quer crescer no amor com Deus, se você quer viver uma vida, uma intenção, sabe, algo mais intensivo espiritualmente, eu quero fazer parte, igual nas polícias, né? Tem a polícia básica, aí vem um esquadrão melhor, aí vem um outro melhor ainda, aí vem aí vem a SWAT, Grupo de Operações Táticas aqui nos Estados Unidos, igual lá no Brasil tem diversos tipos de esquadrões. Se você quer fazer parte da SWAT de Deus, você quer fazer parte de um aprofundar maior do Espírito, você diz assim, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir? O que tem que tocar nesse lugar? O que a gente tem que escolher? Sabe? Não é isso. Não é a música que toca, não é isso. Quando eu quero uma proximidade com Deus, um crescimento para a minha vida, no amor de Deus, essa mulher nos ensina, Deus usa essa mulher para nos ensinar que o nosso relacionamento com Ele, o nosso amor só cresce quando a gente é convencido pela palavra e pelo Espírito de que a gente está perdido, de que só Ele pode nos encontrar e nos restaurar. É o que essa mulher tem, ela vai a Jesus e faz o que faz, porque ela sabe que está perdida. Ela sabe sim dos seus pecados, os outros sabem, mas ela sabe muito mais. Os outros podem até ter ficado sabendo, podem até ter pego uma notícia ou outra, mas essa mulher sabe muito mais do que os outros, ela sabe quem ela é, porque o Espírito de alguma forma a revelou. E quando o Espírito nos revela, a gente não tem outra coisa a não ser correr para Deus. E eu vou dizer para você, quando você corre para Deus, você o encontra, porque Deus está sempre de braços abertos. A Bíblia diz que as suas mãos não estão encurtadas para que não possa salvar. Pelo contrário, as suas mãos estão estendidas. Quando a ideia e a proposta é salvação, as mãos dele estão estendidas. Olha o versículo 47. O que é que o texto diz? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus não falou assim, quem muito pecou. Jesus fala, quem muito foi perdoado. Sabe quem ama muito? Quem muito foi perdoado, não é quem muito pecou. Porque na categoria de pecador e de pecado, nós estamos todos num platô, é tudo igual. Você fala, não, pastor, você quer me comparar com um assassino, você quer me comparar com... Não, é isso aí. Todos pecaram, a Bíblia diz, estão separados da glória de Deus. O maior pecado do homem não é uma coisa que ele faça numa categoria humana. O maior pecado que o ser humano pode cometer é estar separado de Deus. Então o problema aqui não é, o amor não é desenvolvido pelo tanto do pecado, mas é pelo tanto do perdão. E o tanto do perdão é uma compreensão minha que o Espírito Santo me dá. O tamanho do teu perdão não é o outro que vai falar, é você que consegue entender isso pelo Espírito de Deus. Quando a gente compreende que nós éramos destinados à ira de Deus, sabe, todo aquele pavor que aconteceu no Calvário, aquilo era o que você merecia, aquilo que era o que eu merecia. Pensa, a gente que mal mata formiga,
Então você que se acha bom, que se acha alguém que, eu não tenho problema, eu não tenho pecado. Não, a verdade é que quando a Bíblia trata da gente, a Bíblia nos mostra como homens e mulheres miseráveis que são merecedores do castigo, que são merecedores da ira de Deus, que são merecedores de toda sorte de punição, de inferno eterno. E a única coisa que interrompe isso é a cruz de Cristo, é a bênção da salvação, é Cristo morrendo por nós. É a única coisa que te interrompe dessa grande sentença na qual você estava já pré-estabelecido a viver. Paulo fala aos Colossenses que a cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Havia uma cédula de dívida. Cédula é escrita de dívida. Havia uma dívida. A tua dívida, a minha dívida, a nossa dívida, ela era digna, ela nos fazia dignos de morte. Jesus cravou na cruz, e hoje a cruz de Cristo faz com que eu seja substituído dessa morte toda pela vida que Ele me deu. Então o nosso relacionamento com Deus só cresce quando eu tenho convicção do meu pecado. Quando a convicção do meu pecado me toma. Porque Jesus disse: quem foi perdoado pouco, ama pouco. Jesus não falou quem pecou pouco, porque para Jesus, na visão de Deus, não tem esse negócio de pecar pouco. Todos pecaram, e aí é igual. Então não é quem pecou pouco, é quem foi pouco perdoado, porque quem foi pouco perdoado não teve ainda o entendimento de quem ele era, do castigo que ele era digno de receber. Então ele pensa que foi pouco perdoado. Ele pensa, mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que a gente foi perdoado, gente, de uma dívida impagável, de uma dívida que era impossível ser paga. Então, pouco perdão, pouco amor. Quer amar a Deus? Comece a ver e ler na palavra e ser tocado pelo Espírito quanto é que você devia. O que você devia, o que eu devia, era impagável. Mas quem é muito perdoado, ama muito. Ontem nós tivemos a perda de um dos maiores atletas que o Brasil conheceu, Oscar Schmidt, né? Jogador de basquete. Começou sua carreira e despontou, inclusive, no Palmeiras. E o Oscar Schmidt, ele, ao longo da sua vida, fez algumas homenagens para sua esposa. Ele fez uma homenagem numa reunião da NBA. E em muitas entrevistas ele homenageou a esposa. Ele se machucou quando garoto, 17 para 18 anos, e aí ele precisou treinar sozinho. E ele falou que fui treinar sozinho. Ele não era ainda o astro que era. Então ele, um garoto, sem dinheiro, que vai treinar, pobre, ele tem uma amiga. E ele fala assim, a pior coisa do treino, do basquete, é que você erra o arremesso, a bola vai longe, aí você tem que ficar buscando a bola. Então você precisa de alguém que pega a bola para você, fica atrás, quando você erra, ela joga de novo para você, e você consegue fazer as repetições, né? E aí ele falou, e eu chamei essa amiga para ir um dia comigo. E ela foi. E no primeiro dia ela ficou com o braço todo dolorido, porque ela não estava acostumada a fazer aquilo. É muita bola. Esse pessoal num treino arremessa 500 a 600 bolas. O Oscar sempre falou que ele fazia de 500 a 1000 arremessos num treino. Então aquela menina ficou com os braços doloridos. No dia seguinte ela voltou. Ele disse, se você puder vir amanhã eu... E ela voltou no dia seguinte, voltou a semana, voltou o mês. E ele disse, quando ela ficou um mês fazendo aquilo, ele olhou e falou assim, essa vai ser minha mulher, essa vai ser minha esposa. E ele se casou com ela. E ele, numa das entrevistas, ele chama ela de gandulinha. Ele falou, ela é minha gandulinha, porque gandula é quem busca a bola, né? Então ele falou, ela é a minha gandulinha. Só que aí, quando eu estava ouvindo essa entrevista hoje, eu pensei no quanto aquela mulher ser gandula do Oscar Schmidt foi
um instrumento de amor. Porque ela, e por que ele, e aí ele disse assim numa das entrevistas, ela é a minha gandulinha não só nas quadras, em todas as áreas da minha vida, ela tem sido a minha gandula. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, todos os arremessos errados que eu dei na vida, eu tinha uma mulher, e eu tenho uma mulher, que pega os arremessos errados, e me ajuda a acertá-los, e me ajuda a fazer certo da próxima vez. Então foi isso que a mulher do Oscar fez em troca do amor. Ela pegava os arremessos errados, porque os certos, ele falou, a bola volta para você. Quando você arremessa certa, a bola cai ali, você já pega e já continua. Ele falou, o problema são os errados, que a bola vai longe. E ele disse, aquela mulher, pelo amor, era quem voltava a bola, para que eu continuasse tentando fazer certo. E quando eu ouvi essa entrevista e vi essa história, eu falei, que história de amor linda. O amor, que é o amor de Jesus, que pega essa mulher aos seus pés e que olha para ela e não a julga e condena como aquele fariseu. Pelo contrário, Jesus olha para essa mulher e fala para ela, os teus pecados são perdoados, mulher. Você está perdoada. Não importa quantos arremessos você deu errado. Hoje eu estou aqui para corrigir os teus arremessos errados. Essa mulher age com amor através de 3 entregas em 3 áreas diferentes. E eu falo isso para terminar. O amor dela é um amor demonstrado em forma de entrega, e são 3 áreas distintas. Porque ela deu lágrima para o pé, ela deu beijo e ela deu perfume. E sabe, enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo me abriu o entendimento. A água, essas 3 dimensões do amor que essa mulher manifesta, são 3 dimensões que nós temos que manifestar na nossa vida. Porque essas 3 dimensões é aquilo que nós somos, numa perspectiva tricotoma. Tricotomia é aquilo que classifica o ser humano como 3 em 1. Corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então, existem correntes teológicas que entendem o homem só como uma bicotomia, como o espírito e a alma uma mesma coisa e o corpo uma segunda coisa, mas como tudo são 3 na Bíblia, Pai, Filho, Espírito Santo, e não só na Bíblia, mas na esfera das coisas criadas, eu entendi aqui que são essas 3 áreas que essa mulher manifesta amor por Jesus. A água dos olhos só são promovidas quando a gente é tocado dentro. A gente chora quando o nosso espírito está tão comovido, está tão que a gente chora. E essa mulher ama com lágrimas, querendo dizer, o meu espírito está entregue, Jesus, nessa relação de amor. Mas ela não só ama com lágrimas, essa mulher ama com um beijo que dá. E o beijo é uma relação da alma, porque fala dos sentimentos de amor do nosso coração, é a parte almática do homem, e ela beija os pés de Jesus, porque o amor dela também passa pela alma, o amor dela é o espírito que chora, as lágrimas que os olhos choram, mas o amor dela também é o beijo da alma, que ela beija os pés de Jesus, é uma entrega do corpo, o beijo é parte do corpo dessa mulher, é parte da alma dessa mulher, do sentimento que está vindo da alma. Mas tem uma terceira esfera, que fala do amor do corpo, que é o perfume que ela tem.
o perfume que ela derrama nos pés, e que o fariseu, na tradição, deveria derramar óleo na cabeça, essa mulher derrama perfume nos pés, querendo dizer, tudo que é meu, o que está dentro, o que está no coração e o que está fora, tudo, Jesus, é teu dispor. Que categoria de amor poderosa! Como esse amor eterno de Deus, Ele vem e de repente nos toma e ensina a gente a viver. E que hoje seja uma noite em que a gente aprenda de Deus a viver nessa dimensão. Que a gente saia do básico, sabe? Porque ela não dá o óleo era o básico. O óleo era o mais barato. A honra barata, essa mulher sai do básico e ela vai para o perfume. Ela vai para o premium. Ela vai para o tudo. A entrega do material que ela faz, que só é possível ser feito quando se ama, que só é natural que se faça quando feito por amor. Que dimensão que está o teu amor? Meu amor parou no espírito, o meu amor é o amor só do corpo, só do que está externo. Será que eu amo Jesus só pelo dinheiro que eu dou? Ou eu amo a Jesus de espírito mesmo, a quem eu choro aos pés dele, a quem eu me derramo? Ou eu amo Jesus apenas pela entrega do corpo? O beijo é a entrega do corpo. Eu me voluntario na igreja, nas coisas da igreja, eu participo das coisas da igreja, eu amo Jesus. Sabe, o amor que Jesus quer nos levar é o amor dessas três dimensões. Tudo teu, tudo tem que ser de Deus, tudo nosso. Deus não quer um pouco é fácil. Deus nos chama por tudo. O ritualista, é o que eu disse, o ritualista apenas se atém a um pedaço, a uma parte. Ser ritualista é fácil, porque os ritos custam coisas que a gente está disposto a dar. Os ritos vão sempre custar o que você está disposto a dar. Eu estou disposto a dar 2 horas do meu sábado para Deus, 1h30 do meu sábado para Deus. Eu estou disposto. Rito. Eu quero ver quando Deus nos chamar para a gente passar uma noite no hospital com alguém, para você dar parte dos teus rendimentos, para você entregar teu orgulho, o teu ego, o nosso ego de fariseu, do Simão, que julga, que observa, que aponta, mas não consegue fazer por si só. Porque esse é o Simão. O Simão está dizendo, não faz. Essa mulher, olha só que pecadora, olha que horrível que ela está fazendo. Mas o Simão não era capaz de fazer o básico. Nem o rito Simão foi capaz de fazer. E está cheio de gente assim no mundo. Tem uma porção de gente assim na vida. Tem gente assim até na igreja, que está apontando para um, que está apontando para o outro, e nem o básico ele consegue fazer. Sabe por quê? Porque não ama nada. E sabe por que não ama nada? Porque não foi perdoado. Porque não teve ainda um encontro com Jesus que pudesse mostrar o tamanho do seu estado, da sua condenação, da ira de Deus contra si. Agora, quando a gente vê a nossa condenação, quando a gente se rasga, a gente se abre e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero estar totalmente tomado por teu amor.